Olá, boa tarde. Estamos no ar com mais um programa Papo Cruzado pela TV Rebouças, a Web TV Rebouças. Estamos hoje com um convidado especial, o nosso querido Rudimar Ramon. São 18 horas. Opa! Que é isso, Juninho? Quer chegar à noite, é? Pronto, vamos passar para Juninho. Juninho, eu esqueci que sem óculos aqui não dá. Com óculos não dá para enxergar ali. Vamos passar a fala aqui para Júnior Rebouças. Ok, Fran. Aê. Ok, Fran. Hoje, 21/7, né, 2021, estamos chegando com o Papo Cruzado. Isso. Esse que é um programa semanal, tratando aqui fundamentalmente sobre aquelas pessoas que se destacam na nossa São José do Mipibu e no Agreste. Hoje tenho a satisfação, a honra, né, a alegria de estar recebendo aqui na nossa casa, na TV Rebouças, a TV independente, esse cara, meu irmão, Rudimar Ramon. Rudimar Ramon, vou deixar para depois o currículo, né, Fran? Vamos começar logo com o homem, que o cara é importante e o povo está esperando uma palavra sua. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, Juninho. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores desse programa que já é sucesso, né? E dessa TV maravilhosa, que é um projeto bonito, é um projeto que tem interesse público e social e que merece, Juninho, o nosso reconhecimos, o nosso parabéns, né? Porque você está conseguindo levar, através de um projeto piloto, o que é a TV Web Rebouças, né? Web TV Rebouças, está levando informação, entretenimento e, acima de tudo, informações de caráter público, de caráter necessário, né? Eu nunca vi nenhum tipo de comentário dizendo que a Web TV Rebouças está levando uma inverdade ou um fato que não tem um fundamento, que é o mais importante para todos que fazem comunicação, levar fatos e notícias de interesse social e público. Isso é muito importante, né, escutar isso de Rudimar Ramon, esse cara que atua na comunicação, né, daqui do Agreste Potiguar, em várias cidades importantes, inclusive na nossa. Ele que é jornalista, assessor em comunicação, assessor político, blogueiro, diretor-geral da rádio Olho d'Água FM, a qual eu tenho o maior orgulho de participar. Time minimamente, mas tenho sim, é um orgulho grande. E também, né, ele é editor, viu, Fran? O cara é editor, é uma gama de atividades que eu quero saber. Daqui a pouco a gente vai perguntar mais sobre isso a ele. Você quer começar, iniciar aí a nossa sabatina com o Rudimar Ramon, Fran? Vou sim, faço questão. É uma honra poder entrevistar a Rudimar e dizendo seja bem-vindo ao nosso programa, Rudimar. Obrigado, Fran. Nós ficamos assim lisonjeados quando você aceitou o nosso convite, né? Não tinha como recusar. Estava intimado. Rudimar, você como estudante de Direito, ao término do curso, você vai pretender atuar em que área? Fran, eu, como vocês sabem, já sou jornalista, né? E o jornalismo, ele tem um viés muito forte de ideologia que defende não só a sociedade e os interesses comuns, mas o jornalismo, ele defende os direitos. E nós temos esse papel fundamental na sociedade de levar o direito de cidadania àqueles que mais precisam. São as pessoas que não têm tanto acesso à escola, que muitas vezes não têm acesso à universidade. Então, o jornalista, ele tem o papel de atuar como advogado, psicólogo. Ele, na verdade, cumpre vários papéis sociais no ato de informar e de levar a informação ao cidadão. E aí, nesse interim, eu comecei a fazer o curso de Direito e me apaixonei. Eu acho que quase todos os estudantes de Direito se apaixonam muito pela área criminal, porque realmente é uma área fantástica. A gente fala de direitos, mas não fala apenas do direito em si, a gente fala da verdade e do fato real. Você procura a verdade real no direito penal. Então, eu me apaixonei no início do curso pela área criminal e me debrucei ao longo dos anos sobre os estudos da área penal econômica, né? Porque eu tenho uma facilidade com a questão do direito empresarial e o direito administrativo.
Então, eu acabei me envolvendo muito na área penal econômica. Então, eu pretendo atuar nessa área, que é uma área de especialidade do direito penal, específica do direito penal, mas que atua especificamente com ex-gestores, gestores de municípios, gestores de Assembleia Legislativa, deputados. É uma coisa que envolve mais o campo político, especialmente aquelas pessoas que respondem processo de improbidade, processo de responsabilidade civil. Então, é muito nessa área, né? É uma área muito específica. Nós temos esse interesse, mas o meu objetivo não é advogar. Meu objetivo hoje é promotoria de justiça. Este é o jovem Rudimar Ramon, né? Temos a grata satisfação de recebê-lo hoje aqui na nossa TV Rebouças, a TV independente. Rudimar Ramon, enquanto você não chega, né, no final do curso do Direito, você continua esse grande jornalista, né? Este grande comunicador. Você que hoje é o diretor-geral da Rádio Olho d'Água FM. Eu participei disso também, eu estava lá do lado, pelo menos, um pouquinho mais atrás, mas estava do lado. Você fez grandes mudanças, né? Eu diria 2 grandes mudanças na Rádio Olho d'Água FM. Você introduziu conceitos até então desconhecidos naquele equipamento de comunicação, né? Eu gostaria que você relatasse um pouco dessa experiência, Rudimar. Como foi chegar, por 2 vezes estar mudando o perfil, o conceito. Fala um pouquinho disso tudo. Bem, Juninho, eu vou fazer até um contraponto um pouco com a pergunta anterior de Fran Moura, porque é o seguinte, as pessoas dizem, por que você quer promotoria de justiça, né? Porque eu acho que o promotor de justiça ele tem um papel fundamental na sociedade, que é defender a sociedade em si. Não o que é o bem de um, ou de 2, ou de 3, ou de uma rua, mas o bem que é de todos, o bem comum. E quando eu cheguei no Olho d'Água FM, naquela época eu já fazia assessoria de comunicação e imprensa em algumas prefeituras da região agreste, a gente já tinha aí um trabalho, e eu fui convidado, né, pela então equipe que faz a Associação de Comunicação e Cultura para gerenciar a Rádio Olho d'Água FM, na época, inclusive, e aqui mandar o meu abraço, a minha gratidão ao ex-vice-governador Fábio Dantas, a deputada Cristiane Dantas, que é um grupo de pessoas, né, que tem uma larga atuação aqui no município de São José do Mipibu e que confiam também no nosso trabalho, acreditaram na gente, no nosso potencial. E ocorre que quando eu assumi a Rádio Olho d'Água FM, eu assumi com o objetivo de fazer com que a rádio se tornasse mais conhecida do que já era, que ela pudesse alcançar um local de destaque diferente do que já está e do que já ocupa. E aí nós começamos a conhecer a realidade, conhecer os comunicadores, ver quais eram os objetivos, como é que nós poderíamos unir os interesses de todos num só sentimento. Evidentemente, nós tivemos algumas perdas ao longo do caminho, alguns companheiros que não compreenderam ou não entenderam muito bem os nossos objetivos comuns e, ao longo desse período, pediram desligamento ou se desligaram de forma natural. Mas o nosso objetivo nunca foi pensando, Juninho, apenas numa pessoa ou num momento. Nós sempre tivemos um pensamento construtivista e esse pensamento construtivista ele precisa passar por meandros da comunicação que nem sempre são favoráveis a mim ou ao pequeno grupo de pessoas, mas que trariam um resultado maior para todos. Então, com relação à Rádio Olho d'Água FM, as mudanças que fizemos lá, evidentemente, quem não lembra, nós colocamos um container, né? Historicamente, nós colocamos um container de transmissão ao vivo na festa de São João, em São José, se eu não me engano, há 2 anos atrás, e nós fizemos um verdadeiro sucesso. Nós tivemos mais de 500 mil visualizações nas redes sociais e no YouTube, com a transmissão ao vivo que fizemos lá. Na época, Fran não fazia parte do quadro da rádio ainda, mas Juninho já fez parte dessa história, e nós conseguimos levar São José do Mipibu para o Brasil e para o mundo inteiro.
mostrando a bonita festa de São João e São José, que foi realizada à época pelo então prefeito Orlindo Dantas. Então, nós levamos esse sentimento de mudança, de inovação, é o que nós temos levado para dentro da FM, para a cultura da FM. O que muitas vezes alguns comunicadores nem sempre gostam, nem sempre estão com a mente aberta para esses projetos. Eu lembro, Juninho, você vai lembrar disso, que quando a gente chegou com o projeto do Container, muita gente disse, esse homem é louco, ele é um doido, isso não vai acontecer. Visionário, né? Isso não vai acontecer e vai ser um problema e a rádio vai... E a gente foi lá e fez. É isso, eu tenho a grata satisfação de ter participado disso tudo, né? Estava iniciando na radiofonia, tinha acabado de chegar aqui em São José do Mipibu e me inseri lá e fui aceito, né? E é uma história assim incrível que vou levar para o resto da minha vida. Fran, contigo, Fran. Rudimar, na sua visão, como São José de Mipibu está enfrentando a pandemia? Fran, eu acho, com relação à pandemia, eu tenho alguns pontos que eu acho que são necessários que a gente debata, discuta e veja a realidade. No início da pandemia, eu acreditava que essa doença era uma doença que seria facilmente controlada pelos órgãos de saúde pública. Eu não esperava que chegasse ao Brasil, porque quando começou a pandemia, começou na China, o pequeno caso e tal, enfim. Chegou ao Brasil de forma avassaladora, no efeito dominó. O nosso país não estava preparado para receber aquilo, e aí a gente tem que responsabilizar as pessoas. Eu vou dizer por quê. Porque o Brasil, ele sempre teve uma carência muito grande de sistema de saúde eficiente. Nós tivemos no Brasil a necessidade de leito de UTI, de leito de enfermaria, de unidade básica de saúde funcionando. E na hora que chegou a pandemia do Covid-19, todos os brasileiros perceberam a fragilidade que é o nosso sistema de saúde. De uma hora para outra, tiveram que serem feitos vários arranjos de ordem jurídica para que os recursos do país, os recursos da nação fossem investidos apenas em saúde pública. Nós nos encontramos numa situação extremamente delicada. E aqui um reconhecimento que nós não podemos deixar de fazer. São José de Mipibu ia justamente na contramão do Brasil. São José de Mipibu é uma das únicas cidades do Agreste e do Rio Grande do Norte. É a única cidade do Agreste e uma das poucas cidades do Rio Grande do Norte que tem condições de dizer, olha, a saúde aqui funciona. Você vai num posto de saúde em São José do Mipibu e você é atendido. Você precisa marcar um exame, seu exame ele é agendado. Você precisa de um leito de urgência e emergência, você tem uma UPA que atende 24 horas. E nesta semana o prefeito Zé Figueiredo entregou uma base que vai fazer o oxigênio dentro da cidade. Veja só, alguns meses atrás nós tivemos problemas com falta de oxigênio e o prefeito Zé Figueiredo teve a preocupação de ir lá e fazer uma usina de oxigênio dentro da UPA. Hoje São José do Mipibu faz oxigênio para atender as demandas do município e da região agreste. Então, considerando todos esses fatos, São José do Mipibu estava na contramão. E isso, com certeza, ajudou que a pandemia chegasse numa escala menor e atingisse com menos repercussão a vida dos mipibuenses. Porém, isso não quer dizer que nós estamos a mil maravilhas. O prefeito tem feito os esforços dele, a Câmara de Vereadores, os vereadores solicitando, requerendo, enviando projetos de lei, mas São José ainda tem uma deficiência muito grande. Essa semana o prefeito Zé Figueiredo inaugurou 20 novos leitos de UTI na cidade. Então, Ramon, ele conversando comigo, me deu uma entrevista, inclusive está à disposição na Rádio Olho FM, quem quiser ouvir. O prefeito disse, olha, nós temos a preocupação de ter uma terceira onda. E se tiver uma terceira onda, São José do Mipibu está preparado para que os filhos de São José do Mipibu não fiquem sem atendimento. E aqui eu vou dar o meu depoimento, porque há alguns meses atrás, 2, 3 meses atrás, eu tive o Covid-19, fui acometido com essa doença,
e fiquei realmente muito debilitado, ainda estou com muitos reflexos da doença, né? E eu tive o atendimento de São José do Mipibu. Eu fui atendido na UPA de São José do Mipibu, de São José do Mipibu fui transferido para Natal. Realmente precisei ficar no leito de UTI, fiquei mais de uma semana, né? E aquela preocupação toda, inclusive aproveitar o momento para agradecer a todas as pessoas que rezaram por mim, a todas as pessoas que mandaram suas mensagens. Eu não consegui ler todas, porque realmente foi muita mensagem, muita coisa, mas queria agradecer de coração a cada uma das pessoas que se preocuparam, que mandaram suas mensagens, né, e que estavam ali mandando suas boas vibrações. Rudimar, aproveitando já que você falou aí na saúde de São José do Mipibu, né? Você que foi um dos coordenadores da campanha o ano passado, do Zé Figueiredo, né? Foi um projeto que saiu vitorioso das urnas. Passados 7 meses, Rudimar Ramon, como é que você vê a atual gestão, né? Como é que você vê a atuação do Zé Figueiredo e toda a sua equipe pós 7 meses de administração? Juninho, aqui eu queria fazer só um ajuste na sua pergunta, que na realidade eu não fui coordenador da campanha, né? Existia uma comissão, essa comissão realmente nós participamos diretamente. Eu fui o representante da coligação do prefeito Zé Figueiredo. Esse representante ele tem funções jurídicas, ele tem funções específicas, né, numa campanha eleitoral, representar ali os candidatos a vereadores, o candidato a prefeito nas demandas jurídicas, junto ao fórum eleitoral. Então, nós tínhamos esse papel na eleição, mas a coordenação de campanha do prefeito Zé Figueiredo era formada por uma comissão, pessoas que estavam preocupadas com o futuro de São José do Mipibu e não poderiam deixar que a cidade voltasse às mãos do atraso que foram as gestões anteriores. E aí nós podemos aqui dizer que existia uma coparticipação da experiência política muito grande do prefeito Arlindo Dantas, do ex-vice-governador Fábio Dantas, né, que apoiaram diretamente a campanha do prefeito Figueiredo. Mas existia a participação de pessoas como Renata Mosca, como Tayane Varela, como o Eloy, o doutor Eloy, advogado. Né? Existia um grupo de pessoas, seletas pessoas, que estavam ali contribuindo para que o projeto, o pensamento, fosse um pensamento construtivo, que dialogasse com a população, que mostrasse que São José tinha avançado na gestão do prefeito Arlindo Dantas, o qual o Figueiredo participou, fez parte diretamente como vice-prefeito. E essa comissão ela fez um trabalho muito importante, que era justamente levar ao conhecimento das pessoas e convencer as pessoas que o voto ele precisa ser o voto natural. Ele precisa ser aquele voto que não pode ser o voto imposto, mas sim convencido. Mostrar que o trabalho ele deveria continuar através do trabalho de Zé Figueiredo. E eu acho que, com relação à avaliação de 7 meses, acho que ainda é cedo. E aí eu vou fazer um contraponto específico. É cedo para dizer que a gestão é um sucesso, é cedo para dizer que a gestão está equivocada. Porque, Júnior Rebouças, o que é que acontece hoje? Figueiredo ele assumiu a prefeitura de São José do Mipibu no meio de uma pandemia, onde todos os recursos da União estão concentrados na saúde. Então, obras de estrutura, raramente o município vai poder fazer, apesar de que está fazendo. Se você andar em São José do Mipibu, você vai encontrar ruas sendo calçadas, você vai encontrar asfalto sendo consertado, obras de viabilidade urbana. E aí eu vou falar especificamente do trânsito. Olhe só o belíssimo trabalho, aqui os nossos elogios a doutor Eloy, que hoje é secretário de trânsito aqui do município, de transporte e trânsito do município. A preocupação dele em instalar os semáforos. São José precisa de semáforo. São José precisa de faixa de pedestre. Então, esse trabalho que dialoga com a realidade da população e com a necessidade das pessoas de São José do Mipibu, ele é muito importante. E merece os nossos parabéns, porque ele parte do princípio de que a administração pública está sendo feita para as pessoas, para o cidadão, para o bem comum. E eu acho que isso sim é administração, isso sim é governar para todos. Rudimar,
com tantas atividades elaborativas, sobra um tempinho para a sua vida social? É um pouco difícil, porque a gente, como eu viajo bastante, eu sempre estou viajando aí pelas cidades do Agreste, em contato com as lideranças políticas, com os prefeitos, falando muito de administração pública, falando de temas como direito, falando de temas como jornalismo. A gente tem uma grande dificuldade de conciliar a vida pessoal com a vida profissional, porque sempre no domingo ainda tem gente que liga, olha, estou precisando que você venha aqui, e a gente pega a estrada para poder conversar com os amigos e ouvi-los, dar as nossas sugestões e levar um pouco da nossa pouca experiência para ser aproveitado em alguma coisa. É isso, são 15 horas e 26 minutos. Estamos recebendo aqui na TV Rebouças, a TV independente, esta figuraça, é meu amigo ele, hein? Rudimar Ramon, comunicador, jornalista, assessor de comunicação, assessor político, estudante de direito. O cara é uma sumidade. Mas eu vou complementar aqui a pergunta da Fran, porque eu acho que não ficou totalmente esclarecida. Dá tempo de namorar, Rudimar? A gente corre tem que arranjar, né? Tem que arranjar tempo, né? Essa questão aí, né? A gente não pode parar a nossa vida pessoal. Aí, Júnior, você deixou o rapaz da situação. Ele ficou vermelho agora. A gente não consegue parar a nossa vida profissional por conta da vida pessoal. Mas a gente tenta conciliar e tenta arrumar tempo para todo mundo, né? Principalmente quando a gente gosta, a gente tem que ter perto. Isso. E vamos retomar os almoços, né? De vez em quando a gente almoçava aí, tava meio... o cotidiano na vida nos separa um pouquinho. Mas, Rudimar, eu já tive várias experiências profissionais, né? Mas eu pontuo uma que foi assim foi uma abertura para os meus horizontes também, foi a gente iniciar um jornal na Olho d'Água FM, né? Nós iniciamos, depois veio o Carlinhos Silva, enfim, o jornal é o que é hoje. Jornal das 11, né? Jornal das 11, né? Que se transformou depois em outras versões e que está aí com esse sucesso todo que hoje é o Jornal da Olho d'Água. Você tem um programa de entrevistas também, não é isso? Fala um pouquinho disso aí, Rudimar. É o seguinte, Juninho, realmente o Jornal das 11 ele foi um divisor na história da rádio Olho d'Água FM. Eu vou dizer por quê. Porque já naquele momento nós sentimos a necessidade de levar você, ouvinte, cidadão, notícias de cunho jornalístico e notícias que pudessem ser comentadas de uma forma razoável, de uma forma natural, de uma forma que a gente pudesse dialogar sobre os fatos que estavam acontecendo na sociedade sem entrar em pé de guerra, porque as pessoas hoje em dia, elas começam a conversar e de uma hora para outra aquele diálogo se transforma em um divisor de águas, divisor de pessoas, e eu sempre digo que essa dicotomia de situação, oposição, e aqui eu falo de governos, mas essa dicotomia de oposição, de situação, de opiniões contrárias, ela nunca é benéfica, porque sempre é uma opinião radical, extrema. As pessoas não estão, a sociedade ela não está no extremo A ou no extremo B, as pessoas estão no meio. É onde está o verdadeiro problema das pessoas. E aí, Juninho, nós chegamos com o Jornal das 11, trazendo esse diálogo de uma forma natural, de uma forma intrínseca às necessidades da população, e nós conseguimos chegar às pessoas através daquele programa. Logo em seguida, o que foi que aconteceu? Nós precisamos fazer algumas modificações, iniciamos o Jornal da Olho d'Água. O Jornal da Olho d'Água foi um grande estouro, e aí tudo começou com o Jornal das 11, mas o Jornal da Olho d'Água foi realmente o avassalador momento que a FM viveu com relação à notícia. E aí estávamos lá, eu, você, Fran Moura, Renan Silva, né, e nós conseguimos fazer história naquele momento. Né, e a história é o combustível dos meus sonhos. Eu acho que o futuro ele se desenha com o passado, com o que já vivemos, com o que já planejamos. Naquele momento nós fizemos dar certo o Jornal do Olho d'Água. E esse combustível do jornal, ele me levou a outros projetos, que inclusive é o projeto das entrevistas. Hoje nós temos um programa na rádio que vai ao ar uma vez por semana, de 30 minutos, onde nós recebemos sempre algum prefeito, algum deputado, para tratar de assuntos do cotidiano e tratar do que já foi feito pela sua gente, pelo seu povo, mas especialmente o que foi feito pelo Rio Grande do Norte. Fran Moura. Vamos lá.
Rudimar, eu tenho uma curiosidade. Como eu gosto de ler, e nós vimos que você foi o editor do livro de Júnior Rebouças, o livro Sonetos. Sim. Conta pra gente como foi essa experiência de ter sido editor do livro do nosso querido Júnior. Falar do livro Sonetos, sem falar da pessoa Júnior Rebouças, é impossível. Por quê? Porque quando nós assumimos a rádio da UFM, é que eu já falava para vocês que nós tivemos aí pessoas que saíram da Olho d'Água, pessoas que desejaram ficar, pessoas que a gente não conseguiu entrar em sintonia, e isso acontece em qualquer ambiente, seja ele de trabalho, seja ele pessoal. Mas Juninho foi uma figura que a gente se deu bem de cara. Porque ele é um homem humilde, ele é um homem generoso, ele tem um coração grande, gigante, onde cabe São José de Mipibu inteira e ainda cabe os co-participantes. Então, esse coração de Juninho fez com que a gente se aproximasse. Em vários momentos de dificuldade, e aqui eu vou citar madrugadas, fins de tarde, nós estávamos lá, a gente diz na Laje das Lamentações. Tem uma laje por trás da rádio, a gente ficava sempre lá conversando. Meu Deus, o que é que a gente vai fazer amanhã? O que é que a gente vai fazer hoje? E sempre chegava Juninho lá com, vamos tomar um café, vamos respirar fundo, e amanhã a gente tem a resposta do problema. Então, o Juninho ele foi uma figura muito importante nesse processo de conhecer a FM, de realizar as transformações. E aí, um belo dia, já com a pandemia, Juninho sempre gostava muito de escrever, ele me manda um soneto, uma poesia que ele fez em minha homenagem. Eu disse, meu amigo, está na hora da gente fazer um livro, seu. Está na hora, que cada poesia é mais bela uma atrás da outra. Vamos fazer. Aí foi quando sentamos, ele disse, eu topo a parada. Aí ele acreditou no projeto, né? A gente deu a ideia naquele momento, ele acreditou no projeto, ficou com aquilo na cabeça. E uma coisa e outra, e uma coisa e outra. E o livro ele passou um ano engavetado. Juninho estava com todos os textos prontos. Nós tínhamos uma dificuldade de conciliar tempo para poder pegar o livro e realmente fazer a seleção, escolher, fazer o editorial que era necessário. Conseguimos fazer depois de um ano. O livro ficou pronto. Saímos aqui de São José do Mipibu, fomos para a gráfica em Natal. E no meio do caminho nós estávamos escutando Dolores de Serra. Certo? Você lembra desse, Júnior Rebouças? Claro. Nós saímos daqui ouvindo Nelson Gonçalves. Não tem melhor. E nós fomos o caminho inteiro sonhando com o livro. Como é que vai ser o livro? Como é que vai ser o lançamento? E pensando e planejando. E foi uma emoção, porque foi assim. Não foi uma coisa urgente, aquela coisa corrida. Não foi aquela coisa que a gente tem que entregar, tem que correr, tem que fazer. Não, a gente foi conciliando, foi fazendo. E foi gostoso de se fazer o projeto. Porque a gente foi fazendo de acordo com o nosso tempo, de acordo com a nossa realidade. Ele me convidou para fazer um editorial do livro, fiz, tá disponível no livro. E nós conseguimos fazer o dia do lançamento, por coincidência. Logo em seguida eu já fui acometido com Covid, né? Mas conseguimos fazer o lançamento do livro. O livro hoje, muita gente, por exemplo, o deputado federal Rafael Mota ligou para mim, ganhou um exemplar de Juninho, satisfeito demais com o livro, disse, olha, Ramon, foi um dos melhores livros que eu li. Né? Quer dizer, um livro que fala sobre as pessoas de São José do Mipibu e que representa a gente como ninguém, porque representa sentimentos, representa uma verdade real, que é a verdade vivida, né? E aí pessoas como o deputado Rafael Mota, pessoas como os vereadores de São José do Mipibu, que estão lá fazendo o seu papel, defendendo nossa gente na Câmara Municipal, e aí recebem um exemplar do livro e saem todos publicando, que eu vi nas redes sociais, todos elogiando o livro de Júnior Rebouças. O próprio prefeito Zé Figueiredo fez uma postagem agora recente no Instagram dele, elogiando o livro, dizendo que foi um grande livro que ele leu, e que fala justamente de todos nós, né? Representa muito bem todos nós. Então, foi muito gostoso de se fazer o livro. A construção dele, ela parte de uma construção simples, mas muito bonita, muito, muito romântica. E leva a gente para uma outra realidade. A gente consegue perceber as pessoas de uma forma diferente do que é habitual. Então, esse livro realmente é um livro que construir ele, participar da construção dele foi muito bom.
Estou muito feliz também com o livro, viu, Rudimar? Agradeço aqui de público a sua colaboração. Inclusive, temos mais projetos. Na realidade, são 3 livros, mas a gente fala disso depois. Eu quero aqui agradecer a Raquel Olivier, que nos acompanha, né? Celestina Cavalcante também sempre nos acompanhando. Obrigado, Celestina. Gilmar Carioca, Dedé do Alerta, Carlos Silva, o blogueiro Carlos Silva. E a Mauri Freire aí, esse... Grande Amauri, um abraço especial. Todos amigos, né? Isso, todo mundo. Pessoas maravilhosas aí. Carlinho. Tô com saudade de você, viu, Carlinho? Quando é que você toma um café comigo? Ele tá meio bestinho agora. É o ghost do grupo de amigos, né? Mas é isso. Mas vamos continuando aqui. Já são 15 horas e 36 minutos na nossa capital da cultura, São José de Mipibu. Estamos aqui com Rudimar Ramon, este comunicador, assessor político de comunicação, esse cara maravilhoso. Mas vamos aqui, Eu tenho uma história para contar de Amauri, vou lhe pedir licença para contar essa história. Pode contar aqui de Amauri. Amauri, ele é um cara fantástico, né? Quem conhece Amauri... Eu sou suspeito de falar de Amauri e vou dizer por quê. Porque eu fui aluno de Lúcio Amaral. Então, eu ia estudar no Castelinho, que era Jardim Escola Castelo Encantado, e algumas casas depois, era a casa de Amauri. E Amauri é amigo da minha mãe, da minha avó, que já faleceu. Ele é amigo de todos os meus tios. Então, falar de Amauri para mim é falar de uma pessoa de dentro de casa. E aí, agora em 2020, no meio da eleição, a gente já fazendo vários trabalhos e eu preocupado porque eu estava querendo construir um conteúdo sobre as escolas de São José do Mipibu. E os registros, quem tinha os registros, quem sabia alguma coisa sobre São José. E aí um dia eu encontro com o meu amigo Matheus, que é filho de Amauri, uma pessoa fantástica também, Matheus. Um cara excelente, meu amigo, parceiro. E aí eu estava lá tomando água de coco e a Amauri chega. E foi uma felicidade encontrar a Amauri, porque a gente passou a tarde inteira falando sobre São José do Mipibu e sobre a história de São José. E eu acho que não tem coisa melhor para quem ama essa terra do que encontrar alguém que faz parte da história e da cultura de São José, como a Amauri, e passar uma tarde inteira conversando. Então eu tenho essa história para contar de Amauri, que é uma história que eu quero voltar muitas e muitas vezes para tomar esse café com ele, tomar essa água de coco e falar de São José. A Amauri realmente é um cara incrível. A gente fez meu colega de Petrobras, né? Mas na época da Petrobras nós não tínhamos essa aproximação, que é mais virtual hoje, mas é uma aproximação muito profícua, muito propositiva, que fala de cultura, de política. Sim. A gente tem um grande abraço para o Amauri também. Mas vamos aqui, retomando aqui esse bate-papo, né? Esse papo cruzado, né, Fran? Com o Rudimar Ramon. Ramon, desde muito jovem, inclusive você me contou, né? Desde muito jovem você é um ser político. E hoje é sabido que o Brasil passa uma das suas piores crises, tanto em relação à saúde, nós estamos enfrentando essa pandemia, né, o mundo todo, como também a questão política, né, a crise política aí que vem se alastrando, né, Como é que você está vendo esse caldeirão, né, esse caldeirão fervendo que é a política no Brasil hoje, Rudimar? Juninho, eu acho que o presidente, a gente vai falar de política partidária, mas eu acho que o presidente Bolsonaro, ele peca muito, principalmente quando abre a boca para falar. Acho que as ideias de governo e de gestão são projetos e ideias acertadas. Porque se nós formos observar, eu acho que gestão ela não se faz com tapa nas costas e com ideias jogadas ao vento. Você tem que fazer gestão. Por exemplo, se você vai investir em educação, você tem que dizer de onde é que o dinheiro está vindo, quem é que vai pagar a conta, como é que funciona. E eu acho que a equipe técnica de Bolsonaro ela tem acertado nisso, em alguns aspectos. Em outros aspectos, tem pecado muito, principalmente no diálogo com a imprensa. Olha, de repente, você ser jornalista e estar numa coletiva com o presidente e o presidente lhe agredir com palavras de baixo calão, eu acho que isso não é figura para nenhum ser político, e quem quer que seja. Eu acho que a gente não precisa
Quem tem argumento não aumenta a voz. Então, eu acho que é um grande erro do governo Bolsonaro, é um grande erro da figura do presidente, porque ele não tem essa figura de liderança. No momento da pandemia, nós encontramos Bolsonaro fazendo declaração dizendo que é uma gripezinha e tem gente morrendo, mais de 500 mil pessoas já morreram no Brasil por conta dessa gripezinha que ele alega que seja, que ele afirma ser. Então, eu acho que a figura de Bolsonaro ela precisa ser uma figura de representatividade de líder. Olha, o problema existe, nós vamos vencer juntos, nós vamos encontrar a solução, vamos trazer aqui os institutos que estão contribuindo com a ciência, vamos trazer as pessoas que entendem de saúde pública, vamos nos aproximar. E eu vejo muito a figura do presidente, uma figura de alguém que tem muitas vezes tirado um pouco da sua responsabilidade, se excluído um pouco da responsabilidade que tem, e principalmente nesse contexto, ele se afastando da realidade de quem coordena, quem comanda, quem está à frente, quem defende uma nação. Ele precisa voltar para o centro do problema e ele apontar o caminho das direções, porque ele se propôs a isso. Quando ele foi candidato lá atrás, ele se propôs a resolver problemas do Rio Grande do país e de cada estado. Ele se propôs a representar as pessoas do Brasil. E representar as pessoas é representar seus interesses. É encontrar solução para os problemas que existem. Ele não venceu a eleição dizendo que não sabia resolver o problema. Ele venceu a eleição dizendo que ele sabia como colocar o Brasil nos eixos para seguir em frente. Então, ele precisa dar o seu testemunho de como é governar. Agora, eu acho que a gente peca muito com relação a essa questão de esquerda e direita. As pessoas não estão preocupadas com isso. Vocês estão achando mesmo que as pessoas estão preocupadas com quem vai ser candidato a governador do Rio Grande do Norte no ano que vem? Se é Fátima ou Benes, se é Bolsonaro o candidato ou se é Lula? As pessoas não estão preocupadas com isso não, minha gente. As pessoas estão preocupadas com os problemas que elas estão vivendo, com as dificuldades que ela tem nas suas casas. Está faltando comida para as pessoas. Tem gente que está com energia cortada, porque não tem como pagar. Tem gente que está sofrendo sem água potável. E aqui a gente está falando de São José do Mipibu, que é uma cidade que está no meio aqui de Nísia Floresta e que vive da água do Bonfim. Está acabando a água do Bonfim. E uma água que abastece 30 cidades do Agreste. 30 cidades do Rio Grande do Norte. As pessoas estão preocupadas com os problemas reais que elas têm. E nós estamos encontrando no Rio Grande do Norte, no Brasil, a falta dessa gestão, a falta dessa solução. Aqui eu não estou falando de governo do PT, do governo de Bolsonaro, não estou. Eu estou falando das pessoas. As pessoas estão sofrendo. As pessoas estão sofrendo. Não precisa ir muito longe. Vá aqui no Pau-Brasil. Vá aqui na Rocinha. Vá ali no Ribeiro. As pessoas estão passando fome. As pessoas estão sem emprego. As pessoas estão sem perspectiva. Eu sou jovem. Eu tenho amigos de escola que não tem perspectiva nem de fazer uma faculdade. Isso é falta de gestão municipal? Não, isso é falta de política pública. Isso não é falta. Olha, o posto de saúde funciona. Olha, a escola está aberta. Mas a gente não está falando disso. A gente está falando de políticas públicas, de apoio, de orientação, de fazer com que as pessoas realmente tenham interesse de se melhorar. Porque não existe um mundo melhor sem pessoas melhores. Então, eu acho que passa por isso e a discussão ela é equivocada quando passa por essa história de esquerda e direita, de situação, oposição. Acho que a discussão não é essa. Rudimar, eu vou sair um pouco aqui do que a gente havia programado, porque eu tenho uma curiosidade. O que te fez, assim, ser tão jovem e já ter essa visão toda em relação a empreendimentos? Porque você é um jovem de visão. Como você chegou a isso? Hoje você estava falando em relação aos castelos. Eu queria que você comentasse sobre... Fran, você saindo do script, né? Eu, desde novo, eu sempre fui interessado em encontrar a solução dos problemas, né? Eu sempre
muito cedo eu já via as coisas como elas realmente são. De forma muito natural, eu começava a perceber que não existe uma cidade melhor sem pessoas que estejam preocupadas em fazer aquela cidade melhor. Não existe um estado melhor sem alguém que tome a frente, que tenha iniciativa. E desde muito cedo eu sempre tive essa perspectiva de dar sugestões, de pensar ideias, de participar de grupos de projetos. Então, por exemplo, com 14 anos de idade, eu estava participando do Grêmio Estudantil da Escola Estadual Professor Francisco Barbosa, e muita gente vai lembrar de mim disso. E lá eu já tinha projetos de ordem de meio ambiente, por exemplo, a plantação, nós tínhamos a ideia de fazer uma plantação de árvores naquele espaço gigantesco que tem ali na escola estadual, professor Francisco Barbosa. Não conseguimos. Fizemos parte da instalação da banda marcial da cidade, da escola que hoje leva o nome de Heriberto, né, que foi uma pessoa muito importante na escola na época. E nós fomos participando desses projetos, nos engajando sempre nas discussões sociais que apareciam. E eu me lembro de participar de uma audiência pública promovida pelo então vereador à época e hoje em dia também vereador Crisóstomo Barbosa, que tratava sobre o aumento dos vereadores em Suzano Pibu, aumentava de 8 para 13. Na época nós perdemos o pleito porque nós éramos contra, nós tínhamos 8 vereadores e os problemas da cidade eram gritantes. O que 13 ia mudar? Né? E na época nós fomos contra e perdemos. Terminou acontecendo o aumento de vereadores. Mas nós deixamos a nossa marca naquele momento e dali para frente começamos a participar das discussões na Câmara Municipal. Comecei a escrever no blog e através do blog foi que a gente foi chegando às discussões de outras cidades, de outras realidades e participando e nos envolvendo nesse. Mas eu sempre acreditei nisso, que nós temos um papel, Fran, e eu acho que esse papel é a marca do testemunho que nós precisamos dar na nossa vida. Não adianta você ser bom para a sua casa, você ser bom para as pessoas que estão ali ao seu lado e ser ruim para todos os outros. Porque são pessoas, são seres humanos, são seus irmãos. Quem não faz pela sua casa, não faz pela casa de ninguém. Então, como é que você oferece sugestão para os outros e não consegue fazer parte das discussões dentro da sua própria cidade? Né? Então, por isso que eu me envolvi, me engajo sempre que sou chamado, dou a minha contribuição. Outro dia mesmo, eu me lembro de ter feito uma ligação para o nosso pároco aqui, Padre Lenilson, levando a ele uma sugestão muito importante, vou até dizer aqui de público, porque, inclusive, depois tive com o prefeito Zé Figueiredo, não tive a oportunidade de falar, mas vou, quando tiver a oportunidade, dar também essa sugestão. Sugestões atrevidas, né, porque não foram perguntadas, mas a gente sempre deixa a nossa sugestão. Acho que está na hora de São José do Mipibu ter um cemitério público novo. Já percebi que o projeto existe a nível de município, mas eu acho, isso foi uma sugestão que nós deixamos para o Padre Lenilson, deixamos para o prefeito Zé Figueiredo, e que eu acho que São José precisa de um cemitério novo, mas nesse cemitério novo precisa de um centro de velório. Porque é muito feio o que acontece hoje. As pessoas falecem, os seus entes queridos levam o seu caixão de pendurado aqui do braço até o local do sepultamento. Por que não, dentro do cemitério, fazer uma capela, dentro dessa capela você criar um centro de velório para que as pessoas possam se despedir do seu ente querido e ali, naquele momento de dor, de dificuldade, você vê, muitas vezes, o corpo do seu ente querido que faleceu está sendo retirado de dentro de um carro. Eu acho que a gente precisa de um centro de velório. São José é uma cidade grande, com quase 50 mil habitantes, precisa desse olhar de sensibilidade. Então, a gente sempre tem essas sugestões a dar de cunho social, e foi isso que eu levei para o Padre Lenilson, prefeito Figueiredo. Então, essas são sugestões de um cidadão, acima de qualquer coisa, acima de jornalista, acima de qualquer coisa que seja, um cidadão que se preocupa com os outros e se preocupa comigo mesmo, né, com a minha família também. Né? Evidentemente, a gente não deixa de se preocupar. Essa sua característica eu acompanho de perto, eu tenho certeza absoluta do que você fala. Mas eu gostaria de, já que você, no meio de sua falação, você tocou nessa sua característica de blogueiro, né? Do blog muito jovem e tal, não é isso?
muito jovem você teve um blog. Isso. Como é, Rudimar? 14 anos nós abrimos o blog, né? Hoje o blog do RR tem 11 anos. E um dos mais acessados do Agreste, que eu já constatei isso aí também. Mas o que eu quero levantar aqui para que você faça uma pequena análise é essa relação entre blogs e as gestões, principalmente as gestões municipais, mas existe, né? As relações municipais, estaduais e federais também. Como é que você vê essa relação do blog com o estado municipal, federativo e estadual? Juninho, na verdade, de 6 anos para cá, 6, 7 anos, o mundo da blogosfera ele se tornou um mundo muito fechado. Né? Há 10 anos atrás, quando eu comecei, na época Fran tinha blog também, era uma coisa mais simples. Então, para você ter um blog, era muito fácil. Você poderia ter uma opinião, ser formador de opinião, montar o seu blog, escrever o que é que você acha, a sua opinião, e ali você teria suas críticas, seus elogios, você seria conhecido ou não. Então, quando eu comecei, era muito mais fácil você fazer blog. Né? Você conviver nos cenários políticos, sociais, religiosos, através do blog. Era apenas um mecanismo através das redes sociais, onde você colocaria sua opinião. Posteriormente, o blog ele ficou uma coisa institucionalizada. E aí, 2, 3 anos depois, que eu me recordo de cabeça, ficou uma coisa mais institucional. Onde os meios de comunicação se tornaram, quase todos eles, rádio, blog e TV. Não houve imagem para mais nada. Né? Houve imagem apenas para as TVs, para as rádios e para os blogs. As TVs perderam força. Logo em seguida, os blogueiros que perduraram na atividade, todos se transformaram radialistas. Ou quem não era radialista se transformou em jornalista. E começou as TVs incorporarem o cenário das rádios. Então, hoje as rádios, é muito comum você ver uma rádio que faz transmissão via redes sociais, e é o ápice do contexto de comunicação, e a maioria das pessoas que fazem esse tipo de atividade também tem um blog. Então, nós começamos nesse cenário, nós fomos evoluindo, nós fomos permanecendo, ganhando experiência. Fui me formar em jornalismo para poder atender melhor, escrever melhor. E aí nós começamos a ter uma convivência institucional. Essa convivência institucional passou pelo quê? Passou justamente pelo cenário de que os municípios, os estados e o próprio governo federal precisavam fazer chegar as notícias de interesse público, as notícias que levam informação sobre os atos da administração em si, até as pessoas. E o meio para se fazer isso é através dos blogs. Então, a partir daí, começou o diálogo constante entre os blogueiros, e muitas vezes esses blogueiros estão participando direta ou indiretamente das administrações. Como? Sugerindo, fazendo a ponte entre a população e o governo. Né? Então, assim, hoje o blog ele tem um papel muito fundamental, os blogueiros têm um papel muito fundamental para a sociedade, porque informam, e para os governos, porque levam o desejo popular até o governo. Alguns, e aqui eu não preciso citar nomes, mas alguns realmente levam os seus interesses próprios. Mas aí vai da consciência de cada um, né, e a forma como cada um trabalha. Né? Algumas vezes nós não concordamos, não comungamos, mas respeitamos a posição de todos. Estamos aqui conversando, né? Quase no finalzinho. O Rudimar tem uma agenda, como ele sempre fala no início, né? Uma agenda um pouco atribulada, né, Fran? Verdade, Então a gente já está muito ocupado, jovem. É um menino trabalhador, eu diria. Mas aproveitando essa leva aí dos blogs também, as webs, né? Uma modalidade que chegou já, é realidade, né? Cada vez mais forte. Nós estamos aqui num equipamento web. Como é que você vê esse nosso futuro, já que você na Olho d'Água também tem eu diria essa vertente da transmissão, não é, pela net? Como é que você vê
o futuro das webs, Rudimar Ramon? Juninho, eu acho que, na realidade, a Web TV, a rádio web, serão, já são hoje e serão, nos próximos anos, o tom da comunicação, porque vai permitir, possibilitar que as pessoas comuns, você que está nos ouvindo, você que deseja participar de fazer comunicação, você vai ter como dar a sua opinião com mais peso, com mais ênfase, vai chegar a mais pessoas através das redes sociais. Porque, de fato, Júnior Rebouças, ficou popular você ter o direito à fala, você ter a liberdade de expressão, e isso é bom, isso populariza, isso dinamiza, isso fortuna e oferece a que uma pessoa comum, que tem uma opinião específica, possa transmitir a sua opinião com seu direito garantido, um direito constitucional. Então, isso é muito bom, isso é muito importante, e eu acho que o avanço das webs TVs, ele vai ser gradativo com as novas plataformas que estão sendo criadas através das redes sociais. Fran Moura, já são 15h57, já chegando no nosso finalzinho. Quero agradecer aqui, Rudimar, Fran Moura, suas considerações, minha querida. Rudimar, muito obrigada. É muito bom poder contar com uma pessoa com o grau de inteligência que você tem. E dizendo que você será sempre bem-vindo à nossa TV Web, a TV Web Rebouças. E dizendo para os nossos ouvintes que estaremos de volta aqui na próxima quarta-feira, se Deus assim permitir. Não é isso, Júnior? Isso, quarta-feira estaremos aqui com mais um Papo Cruzado comigo, Júnior Rebouças e Fran Moura. Hoje estamos aqui com esse cara, esse meu amigo, meu irmão, Rudimar Ramon, bebendo cultura, bebendo conhecimento com ele aqui, extraindo do que ele tem de melhor. Ramon, muito obrigado, cara. Você é fundamental aqui na nossa TV, você sabe disso. E certamente teremos muito mais oportunidade de debatermos e batermos esse papo cruzado, né, Fran? Juninho, a hora voou, né? A hora voou aqui com você e Frank, são pessoas que eu gosto, que eu admiro e que eu quero muito bem, né? E eu não poderia deixar de agradecer a você, ouvinte, que teve paciência de nos ouvir, de nos assistir aqui, mas principalmente dizer que eu estou muito feliz com o projeto. Acho que a Web TV Rebouças tem dado a sua contribuição para a sociedade mepibuense e vai continuar dando através do esforço de vocês. E dizer que estamos à disposição, sempre que nós formos convidados, estaremos aqui dando as nossas opiniões e dialogando com vocês. Uma grata satisfação para mim. Muito obrigado. Até quarta, meu povo.